Marido quer culpar o bebê por perder o emprego. Eu, 27F, e meu marido, 27M, acabamos de ter uma discussão, se é que podemos chamar assim. Então, meu irmão acabou de conseguir um emprego e está ótimo, só que ele foi jogado na paternidade solo logo depois. Ele tem uma filha, minha sobrinha, de uns 6 meses, e não tem ninguém para cuidar dela enquanto ele trabalha, já que a mãe de repente não está mais presente. Ele me ligou perguntando se eu poderia cuidar do bebê durante a semana enquanto ele trabalha, só por algumas semanas, já que ele sabe que eu também sou dona de casa. Eu teria dito que sim, mas não posso. Estou grávida e tenho 2 filhos pequenos, um dos quais estuda em casa e eu tenho que fazer isso com ela, o que ainda estamos aprendendo porque acabamos de nos mudar. Quando eu estivesse preparada para isso, ele não precisaria mais de ajuda. Ele entendeu e perguntou se eu conhecia alguém pessoalmente que pudesse ajudar, porque ele não tinha mais ninguém para quem perguntar e queria tentar evitar creches, pois não confiava nelas. Ele disse que pagaria e cobriria tudo, mas que precisava urgentemente de alguém, e eu disse que perguntaria por aí. Eu não tenho muitos amigos e não conheço muita gente em geral, pois sou muito introvertida, mas minha cunhada, 25, mora conosco e estava me contando que precisava de um emprego e de dinheiro, então propus a ideia a ela. Ela concordou imediatamente, então coloquei ela e meu irmão em um grupo de bate-papo para conversar, além de trazer meu irmão para cá para conversarmos pessoalmente sobre o assunto. Agora, eles não são estranhos, claro que já se conheciam e tudo mais, então não foi constrangedor. Então, eles conversaram sobre o bebê, o que era necessário, etc. Meu irmão não tinha um plano de longo prazo traçado naquele momento, já que tudo foi tão repentino, mas minha cunhada foi compreensiva e disse que ficaria bem com qualquer coisa ali pronto. Não tenho certeza de outros detalhes, pois eles enviam mensagens por conta própria e isso não é problema meu, era problema deles, mas no final das contas, meu irmão levou minha cunhada de Uber para a casa dele de manhã cedo e depois a deixou em casa, e viu como as coisas iriam, com o que ela concordou. Tudo parecia bem até que, no dia seguinte, meu marido entrou no nosso quarto e me surpreendeu com todas essas reclamações em nome dela. Ele disse que minha cunhada não tinha comido desde a manhã, que ela não estava confortável e cansada, que nem precisava estar lá porque havia outras pessoas em casa e poderiam ter cuidado do bebê, e que só lhe deram $100, etc. Fiquei confusa, porque falei com minha cunhada enquanto ela estava lá para ver como ela estava e ela disse que estava tudo bem. Então eu disse a ele que ela não disse nada disso para mim, e eu perguntei a ela e ela disse que não estava reclamando com ele. Eu disse a ele sem rodeios se então ela não está reclamando, você está reclamando por ela e ele disse sim. Eu disse a ele que estava confusa, porque ele estava jogando tudo em mim como se fosse minha responsabilidade, e que Sil e meu irmão são 2 adultos que fizeram seu próprio acordo, que isso era com ela e ela concordou com isso, ninguém a estava forçando. Se ela estava desconfortável ou algo assim, tudo o que ela tinha que fazer era dizer. Ele continuou a repetir as reclamações e disse que eu tenho que me envolver? Eu disse a ele que o acordo não o envolve, nem a mim, para esse assunto, e eu não entendo porque ele é o único chateado aqui quando não tem nada a ver com ele. Eles são adultos. Ele me disse que não consegue nem conversar comigo e saiu da sala. Estou genuinamente confusa. Será que estou perdendo alguma coisa? Minha cunhada também está confusa sobre por que ele ficou tão nervoso assim. AITA? Então, como falei com a cunhada e o marido separadamente e não cheguei a lugar nenhum, finalmente tive a chance de conversar com eles. Mantive a calma e o respeito o tempo todo. Eu disse sem rodeios, ok, então, em relação a babá, o que está acontecendo? Quais são os problemas e de onde eles vêm? O marido fez um som de escárnio e pareceu irritado, mas não se pronunciou. Então, me virei para minha cunhada e perguntei sem rodeios, você tem alguma reclamação, preocupação ou problema com o acordo que você e meu irmão fizeram para babá? Ela disse, de jeito nenhum. Perguntei, tem certeza? Você disse algo ao marido, que diga o contrário. Tudo bem se disse, mas você tem que se manifestar e conversar sobre isso, mesmo comigo, se não com meu irmão. Ela disse, sinceramente, não tenho problemas e não reclamei com ninguém, juro, e então olhamos para o marido. Ela disse que estava satisfeita com os arranjos e não tinha reclamações, e perguntou por que ele tinha feito uma cena sem motivo. Ele ficou na defensiva e disse, ninguém disse que você estava reclamando, simplesmente não faz sentido para mim, não adianta você fazer isso e não é conveniente. Você está mesmo sendo bem pago? Fiquei sentado ali tentando entender por que ele estava tão na defensiva e minha cunhada respondeu dizendo que não era da conta dele e que não precisava fazer sentido para ele, quando exatamente o que eu disse em primeiro lugar, que não tinha nada a ver com ele, e que ela não gostava que ele fizesse isso sem um bom motivo. Ele disse que tinha um motivo, e quando perguntamos qual era, ele respondeu porque não faz sentido para mim. Eu calmamente perguntei qual parte não fazia sentido para ele, e por que ele estava tão incomodado com isso, se não afeta a vida dele e nossa de forma alguma, que não precisava fazer sentido para ele porque não era o seu plano, e ele ficou bravo.
Ele se levantou do seu assento, divagando algo sobre como estávamos nos unindo contra ele, e que não iríamos fazê-lo vilão, e que ninguém ouve. Eu e minha cunhada apenas olhávamos para ele enquanto ele divagava, e ela estava tão perdida quanto eu. Eu, ainda muito calmo, perguntei o que ele queria com isso e por que ele continuava tentando se envolver, quando minha cunhada disse claramente que estava feliz com o acordo. Ele disse: ninguém usa a cabeça por aqui, só eu acho, e foi embora. Não sei vocês, mas eu não sou nenhum puxa-saco e definitivamente não ia correr atrás dele ou tratá-lo como um bebê, ele estava sendo completamente ridículo, na minha opinião. Então, o deixamos ir e foi isso. Cerca de 1 hora depois, ele voltou e começou a dizer coisas baixinho, como minha própria esposa me deixou sair e ela nem se importa comigo e ele é só foda-se, acho que eu simplesmente não importo, enquanto suspirava e arrastava o assunto. Ignorei tudo, por quê? Cresce, cara. E ele entrou na sala e disse: então você não tem nada a me dizer? E eu disse: não. Tentamos resolver as coisas e você decidiu ir embora furioso, então é isso. Acho que você está sendo dramático e isso é um problema seu. Ele então me chamou de desconsiderado e egoísta e foi embora. Bem, não sei o que devo fazer lá ou o que ele está esperando, mas aí está a atualização, pessoal. Olá mais uma vez. Sei que muitos de vocês estavam curiosos para saber o que aconteceu. Com todo o apoio de vocês, sinto que devo isso a vocês. Coisas aconteceram, e eu precisava de um tempo para ficar sozinha, me recompor e processar tudo. Meu marido continuou com a mesma atitude, os comentários baixinhos e a atitude estranha. Não reagi e ignorei, porque tinha coisas melhores para me dedicar, como a gravidez e os 2 filhos. Enfim, eu estava limpando a casa e meu marido resolveu me confrontar e perguntar por que estou agindo assim. Perguntei o que ele queria dizer, e ele respondeu que eu estava sendo um empecilho com ele, e eu simplesmente disse que não ia mimá-lo por uma atitude que não faz sentido para ele. Ele ficou chateado, divagando sobre como esposa, eu deveria me importar com a chateação dele, e eu disse que não fiz nada a ele e que lhe dei a chance de explicar o que estava errado, mas ele não explicou, então não é minha responsabilidade consertar o que quer que seja. Ele disse que era tudo culpa minha, e eu perguntei: qual é a minha culpa? Eu não fiz nada além de cuidar dos nossos filhos, da nossa casa e dele também. Eu disse a ele que ele não fazia sentido, que ninguém fez nada a ele, nem eu, nem meu irmão, nem minha cunhada, ninguém, que eu não ia lidar com a atitude dele de jeito nenhum e que ele poderia encontrar outro lugar para ficar se não quisesse parar. Ele sentou e disse: é disso que estou falando, dizendo que minha falta de noção e minha atitude objetiva o estavam incomodando. Perguntei por que eu estaria querendo aguentar besteiras, especialmente estando grávida, e por que isso o incomodaria. Ele começou todo esse drama por algo que não tinha nada a ver com ele. E então aconteceu. Ele respirou fundo e se desfez em confissão após confissão. Admitiu que teve um caso, admitiu que instalou uma câmera em nossa casa sem me avisar, na esperança de que eu fizesse alguma besteira para que ele pudesse usar como defesa, e que descobriu que a mulher com quem traiu conhecia meu irmão, e por isso se apavorou com a ideia de ter uma cunhada trabalhando para ele. Admitiu que começou um drama para criar uma discussão de propósito, para se sentir justificado, e minhas reações calmas a tudo tornavam isso impossível para ele. Incomodava-o que eu nunca tivesse feito nada de errado, porque ele tinha feito algo errado e não conseguia se livrar da culpa. Eu mal conseguia reagir, só fiquei olhando para ele, meu estômago doía, eu simplesmente não conseguia entender nada. Ele me disse que sentia muito, que era um merda e não sabia por que fez aquilo, que me amava, que estava se destruindo, e eu simplesmente mandei ele parar de falar. Eu disse calmamente para remover qualquer câmera que ele tivesse instalado e encontrar outro lugar para ficar. Ele chorou e implorou e eu a desliguei. Ele perguntou se eu ia contar para minha cunhada. Você está preocupado que eu conte para as pessoas ou com o que os outros vão pensar de você em vez de se preocupar com o maldito dano que você acabou de causar à nossa família? Ele saiu, mas não parava de me ligar, tentando conversar. De repente, ele quer ter uma conversa, né? Que engraçado. Coloquei meu celular no silencioso e fui brincar com meus filhos, tentando ser normal para protegê-los. Não queria que me vissem chateada. Eu estava arrasada por dentro, levei um susto, fiquei com uma dor aguda na barriga e comecei a sangrar. Fiquei apavorada, pensei que tinha perdido o bebê. Minha família me ajudou, cheguei ao hospital e o bebê está bem. Acho que foi só o estresse, o excesso. Depois que tudo se acalmou, cheguei em casa, coloquei meus filhos para dormir e chorei até não poder mais. Estamos juntos desde os 15 anos, nunca o traí, estamos chegando aos 30, que tipo de merda é essa? Nunca tive problemas de confiança com ele antes, não sou besbilhoteira, simplesmente não faço esse tipo de coisa, e não tinha motivo para ele nunca ter se comportado assim antes. Talvez ele já tenha me traído antes e eu simplesmente não saiba. Nem me importo em saber, uma vez é o suficiente para mim. Quero o divórcio. Serei justa, não vou virar nossos filhos contra ele, não vou prolongar isso. Mas já terminei. Obrigada por ouvirem, pessoal.